Olá! A aula de hoje traz o conceito e a importância da gestão dos canais de distribuição. Isso é fundamental no gestor de marketing. Você, como consumidor, possivelmente já reparou na loja, quando você vai numa loja, quando você vai no supermercado, a quantidade de mix, ou seja, de produtos ali que estão à disposição do consumidor. Como é que aqueles produtos chegam no prazo certo, no tempo certo, para atender os consumidores? É isso que a nossa aula trata hoje. Então vamos ver um pouco mais. É através dos canais de distribuição que produtos e serviços chegam às residências dos consumidores. Esses canais levam desde planos de previdência a livros, desde equipamentos médicos a suprimento de escritórios para usuários finais, que podem ser tanto empresas quanto consumidores individuais. Como vocês puderam perceber, os canais de distribuição são fundamentais para que a gente possa fazer uma estratégia certeira de marketing. Afinal, a gente não pode pensar em distribuir um produto ou um serviço, se nós somos produtores, somos fabricantes, sem pensar que o produto vai passar por uma série de intermediários até chegar no consumidor final. Essa estratégia é fundamental pensar. Hoje não basta ter somente um bom produto, um bom serviço, com bom preço. Você precisa de pensar, logicamente, como ele vai chegar até o consumidor, que, na verdade, é o grande responsável pelo sucesso ou fracasso das empresas. Vamos entender um pouquinho mais, então, portanto, o conceito de canal de distribuição. Canal de distribuição representa um conjunto de organizações interdependentes envolvidas no processo de disponibilizar um produto ou serviço para uso ou consumo. Como nós podemos observar aí na definição, é um conjunto de organizações interdependentes. O que vem a ser isso? Na verdade, são empresas que têm uma independência, mas, de certa forma, dependem uma da outra. São empresas individuais, mas elas fazem parte do processo para, juntos, atender o consumidor final. Não podemos pensar num fabricante, isoladamente, tentar vender o produto ao consumidor final. De certa forma, o varejista, que é um intermediário ali, junto ao consumidor final, também não pode sozinho se sustentar, ele precisa de um fabricante daquele produto. Portanto, nessa relação, a gente pode perceber essa relação de interdependência, onde cada um, de certa forma, depende do outro. Logicamente, isso passa a ser um processo fundamental para a gente gerir. Por isso que é fundamental a gente ter esse conceito bem definido. Portanto, a gente percebe que o papel do fabricante, do produtor, é vender, na verdade, não para o canal intermediário, não é vender para o varejista, mas vender através do varejista. Isso é fundamental, porque vendendo através do varejista, ele pode garantir a satisfação dos usuários finais. E isso é o mais importante. Tanto o intermediário varejista, como o fabricante, eles têm que estar de olho sempre na questão fundamental da satisfação dos consumidores. Dentro disso, é fundamental a gente discutir também a distribuição por meio desses intermediários. Muitos gestores podem se perguntar assim, por que eu tenho que ter intermediários? Por que eu não posso vender diretamente para o meu consumidor? Essa é uma pergunta que a gente tem que pensar bem. Lógico que depende do produto ou do serviço que eu estou comercializando, a gente tem que avaliar a melhor forma de chegar até esse consumidor final. Então é fundamental a gente pensar de que maneira a gente pode chegar de uma maneira muito mais atrativa a ele. Para ser atrativo, muitas vezes eu preciso trabalhar exatamente essa questão de ser mais eficiente. E aí tem dois conceitos que a gente coloca os canais intermediários, que são fundamentais a gente trabalhar com os canais de marketing. A função principal, a primeira delas, é a especialização e a divisão do trabalho. O segundo fator importante é a eficiência contatual. O que vem a ser, então, a especialização e a divisão do trabalho? Para entender esse conceito, a gente pode voltar até num conceito histórico. Adam Smith escreveu um livro em 1776 chamado A Riqueza das Nações. E nesse livro ele fez um breve ensaio sobre como funcionava uma fábrica de alfinetes. Smith percebeu o seguinte, numa empresa, quando nessa fábrica de alfinetes, quando as funções eram feitas de forma especializada, o trabalho, a divisão do trabalho, ela era mais produtiva.
Antigamente, na verdade, cada funcionário dessa empresa fazia todas as funções, desde pegar o metal para fazer ali o alfinete, até o armazenamento, até a função de buscar a matéria-prima. Isso às vezes complicava. Smith percebeu que essa divisão era muito mais eficaz quando cada um fazia parte desse processo. E aí o que acontecia? O processo se tornava mais produtivo e mais lucrativo para a empresa. Esse conceito que Adam Smith colocou na fábrica de alfinetes, a gente pode utilizar também nos canais de distribuição. Na verdade, uma empresa, ela é mais especialista na fabricação. Uma outra tem uma função melhor na questão logística, na distribuição. E, finalmente, uma terceira pode vender aos consumidores finais. Esses são os varejistas. E o segundo conceito é eficiência contatual. A eficiência contatual vem realmente do número de contatos. Quanto menor o número de contatos que a gente tiver que fazer, maior será a nossa eficiência. Vou dar um exemplo de um fabricante de violões. Aqui a gente pode chamar de Proviola. Vamos observar esse exemplo. O objetivo de distribuição da empresa Proviola Limitada é fazer com que sua nova linha de violões seja vendida em 500 lojas de instrumentos musicais. Para negociar diretamente com os varejistas, sua força de vendas estima entrar em contato com 2.500 lojas, realizar 1.000 chamadas telefônicas e comprar pelo menos 10 anúncios em revistas. Por outro lado, utilizando intermediários atacadistas em sua organização contatual, a Proviola necessita de apenas 25 atacadistas com 100 contatos pessoais. Um custo bem menor do que se fosse adotada a primeira medida. Vocês podem ter percebido no primeiro exemplo da Proviola, se ela quisesse vender diretamente para os varejistas, o quanto de trabalho ela